Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo bem diferente, né, do que eu costumo gravar, falar e tudo mais. Vocês sabem que esse não é meu meio. Pra quem tá chegando agora, muito prazer, seja bem-vinda. Esse canal a gente fala muito de moda, porque meu nicho principal é moda. A gente grava um pouquinho de vlog, né, e de outras coisas. Mas disso a gente nunca falou por aqui, não é mesmo? Mas pra quem não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui @TamaraGeisa, me segue lá. Eu comentei com vocês no final do ano, né, em dezembro, que eu coloquei o DIU. E aí, desde então, eu recebo diariamente diversas perguntas e dúvidas de vocês, de como tá sendo, o que eu tô sentindo, quando eu parei com a pílula, como é que foi, não sei o que. Então eu falei, vou gravar. Então é assim, gente, sem roteiro, aquele vídeo senta, pega pipoca, como amigas aqui mesmo, vamos conversar como amigas, vim contar pra vocês, relatar toda a minha experiência. Eu também deixei a caixinha de perguntas lá no Instagram, então eu tô aqui com as perguntas e vou responder algumas perguntas e dúvidas de vocês aqui neste vídeo. Então vem comigo, espero que vocês gostem dessa coisa assim, bem natural, bem amigas mesmo, papo entre amigas, papo calcinha, pra gente poder contar um pouquinho da minha experiência com o DIU, se eu tô gostando, se eu não tô gostando, como que tá, tudo isso, tá bom? Então vem comigo. Bom, então vamos começar lá do começo. Eu já tomei pílula mesmo, né, anticoncepcional de pílula, só que eu sempre não, até que no início, quando eu comecei a tomar, era super tranquilo. Depois de uns 2, 3 anos que eu tava tomando, eu comecei a passar muito mal tomando a pílula, e aí me dava enjoo, vontade de vomitar, eu olhava pra cartela, já me arrepiava. Comecei a passar muito mal. E aí eu procurei outra médica depois pra poder trocar de método, né? Eu tomava antes o Diane 35, ele é muito bom pra pele e tudo, mas ele me fazia muito mal, ele é muito forte, me dava muita dor de cabeça e vários outros sintomas não legais. E aí depois eu comecei a tomar injeção, isso mesmo. Comecei a tomar a Depomês, que é uma injeção, né, injetável. Ela é todo mês, tá? Não é de 3 meses não, que a maioria são, né? Acho que muitas são, mas essa é todo mês, mensalmente. E aí eu comecei a tomar ela, não tive nenhuma reação a princípio, tomei ela por quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ela é até difícil de achar, não é toda farmácia que tem, mas depois de um tempo eu tava tendo muita acne e queda capilar. E aí eu fui na dermatologista para poder conversar com ela, ver, né, o que poderia ser. E aí ela suspeitou que seria a injeção que eu troquei, né? Então assim, porque nesse tempo todo que eu tava tomando, acho que eu tava tendo esses sintomas, mas eu não percebia, né? E aí ela falou, vamos trocar, vamos fazer um teste, conversa com o seu ginecologista e tudo mais. Beleza, trocamos a injeção por outra injeção, que é a Misigina. E eu, particularmente, tá, gente, prefiro muito mais a injeção do que a pílula, porque acho que a pílula é um saco. Você tem que ficar tomando aquele trem ali todos os dias e você esquecer, você já fica paranoica e várias outras coisas assim. Pra mim, tá? Particularmente, eu preferi a injeção pela comodidade mesmo, que você toma uma vez no mês e você tá livre, né? E aí eu tava tomando a injeção, a Misigina, super tranquilo, super de buenas, tava gostando bastante, até que eu fui no final do ano na nutricionista e aí ela falou comigo, Tamara, você não acha muito forte, né, a injeção e tudo? Você já pensou em parar de tomar, trocar de método, colocar às vezes um método sem hormônio, porque eu tava tentando emagrecer, não conseguia, atrapalha também no ganho de massa magra, enfim, a gente conversando, ela, como amiga ali mesmo, né, ela me perguntou se eu não teria interesse, eu falei, sempre tive, vamos ver. Cheguei em casa, conversei com meu esposo e ele achou muito bacana, ele falou assim que acha que anticoncepcional realmente, né, gente, é muito hormônio, vamos dizer ali, industrializado, sei lá como que a gente diz, mas é muito hormônio pro nosso corpo que é mulher, e aí não só por essa coisa de emagrecimento e tudo, mas ela falou assim que poderia dar muito problema futuramente, tá? Então no futuro a gente pode ter trombose, pode ter várias coisas que a mulher tem de tanto tomar remédio, seja ele pílula ou injeção, pelo longo da vida, por muito tempo, né? Então, realmente poderia vir a dar muitos problemas. Aí eu falei, quer saber? Eu tô cansada também de tomar remédio, né? De tomar hormônio. Eu queria realmente ver como que era meu corpo, assim, sem hormônio, já que tinha tanto tempo, né? Que eu casei muito nova, então já tem muito tempo que eu tomo remédio. Enfim, tô resumindo um pouquinho aqui pra vocês a minha experiência, tá? Com todos os outros métodos, pra vocês saberem por que eu cheguei no DIU, tá? Então, aí eu fiquei sem o anticoncepcional, parei
parei de tomar no mesmo mês que eu conversei com ela, eu não quis mais tomar a próxima dose da injeção, fiquei sem, usando, né, preservativo, tudo mais, porém eu não gosto, gente, não é um método pra mim, sabe? Eu sou casada, né, aquela coisa, né? Enfim, eu falei assim, olha, eu quero alguma coisa que seja sem hormônio e que eu não fique preocupada nem nada disso. E foi aí que eu descobri, né, que tem o método do DIU, que é o DIU de cobre, que é sem hormônio, que é o que eu uso, tá bom? Então vamos começar contando pra vocês a minha experiência. Eu coloquei o DIU de cobre em dezembro, como eu disse, eu tô gravando esse vídeo no final de abril, então já tem 4 meses que eu estou usando o DIU de cobre. Reações, não tive dor de cabeça, várias coisas assim que me perguntaram e eu não tive. Eu super amei, sério, é engraçado, né, gravar um vídeo assim só com coisas boas, mas eu vou falar os pontos negativos também, tá bom? Mas eu super amei, gostei de cara que eu coloquei assim. Nossa, gente, é uma despreocupação, assim, total, sabe? Eu fico muito tranquila, tô gostando, não tenho nada que reclamar do DIU. Claro que eu vou falar alguns contras que aconteceu comigo, mas a aplicação, o que a pessoa mais tem medo, dói pra colocar, como que a minha médica me recomendou. Eu tomei um Buscopan, acho que foi 1 hora antes da consulta, 1 ou 2 Buscopan, acho que foi 1. E aí depois, na hora de colocar, ela colocou e eu tomei outro Buscopan logo em seguida. E aí foi isso que ela me recomendou, tá? Não teve anestesia, não teve nada disso, tá? Foi só o Buscopan mesmo. E dói, gente, dói, mas é aquela dorzinha assim, ó, uma picadinha mesmo. Ela vai colocar um negocinho lá que é tipo de medir, na hora de medir dá aquela picadinha, e aí depois na hora de colocar você sente como se fosse uma cólicazinha assim, aguda, mas é por pouco tempo. Então, tipo, gente, sinceramente, eu acho que eu não sou um parâmetro pra dor, porque eu sou muito tranquila pra dor, mas eu acho que é uma coisa que, assim, se você vai sentir ali 1 minutinho, não dá nem 1 minuto, né, uns segundos de dorzinha, de incômodo, pra você ficar com uma coisa que é 10 anos, sabe? Tipo assim, que tem durabilidade, né, de 10 anos, então já falando disso também, o meu DIU tem durabilidade de 10 anos, depois de 10 anos você troca ou você tira, né, pode tirar antes se quiser engravidar e tudo mais, mas é isso, tá? A minha experiência, então, tá sendo super positiva em quase todos os pontos, eu não tô tendo nada, tá super tranquila, em relação a sexual, não atrapalha em nada, você não sente, não te incomoda, a única coisa que a minha médica me indicou foi a fazer o exame de toque, você mesmo, pra poder ver se ele tá no lugar, então você consegue verificar se ele tá no lugar pelo fiozinho, né, que fica penduradinho, e você precisa fazer a ultrassom, já até me perguntaram no Instagram, eu fiz uma ultrassom antes de colocar o DIU, pra poder ver o tamanho do meu útero, tudo certinho. E fiz uma também depois de colocar o DIU. Então, o que ela me recomendou? A gente coloca o DIU e aí durante o período que você colocou, você vai continuar se protegendo. E aí, depois que você tiver o primeiro sangramento, sua primeira menstruação, né? Você vai lá e faz uma outra ultrassom e aí você não precisa nem retornar ao médico. O próprio especialista que faz, né, a ultrassom, que é o médico também, ele mesmo já te fala se tá no lugar, se tá tudo certinho. O meu já tava no lugar e aí eu já fiquei despreocupada, tá bom? Bom, tenho 4 meses, como eu disse pra vocês, que eu estou usando, e nesse período todo, o único contra que eu tive, assim, é de escape de sangramento. Então, assim, a minha menstruação ainda não tá regulada, mas por tudo que eu pesquisei e tudo mais, é super normal nos primeiros 3 meses, acredito que vai um pouquinho, né, 4, 5 meses, é super normal, até o seu corpo acostumar, né, até porque meu corpo tava acostumado a receber hormônio todo mês pra poder se controlar, agora não tem mais. Então, ele até acostumar com aquele corpo estranho que tá ali, você realmente tem corrimentos e tem sangramentos de escape. Então, assim, do nada aqui parece que a minha menstruação chegou, mas é só aqueles escapes, sabe? E aí fica alguns dias, aí vai embora, e depois volta, e depois vai embora, e fica assim. É um pouquinho de incômodo, né? Mas eu acredito que é uma adaptação do meu corpo, então pra mim tá super tranquilo. Não é, gente, aquela menstruação que, nossa Deus, chegou aqui, desceu tudo, sujou tudo. Não, tá? É aqueles escapes mesmo, é como se fosse aquele iniciozinho, finalzinho de uma menstruação, pra vocês entenderem. Às vezes fica 1 dia, 2 dias, às vezes fica 4, 5 dias. Pra mim tá sendo assim. Não tive dor de cabeça, que foram as perguntas que vocês me fizeram. Não tive, tá? Não tive dor de cabeça, não tive aumento do fluxo, muito aumento de fluxo de sangramento, não tive cólica, que muita gente, né, relata ter cólica, não tive nenhuma. Somente na semana que eu coloquei
Na primeira semana, sim, eu tive muita cólica, nos primeiros dias principalmente, mas aí o que ela me recomendou foi Buscopan de 6 horas e que iria passar, e realmente passou, gente. Foi tipo 2, 3 dias assim, sentindo aquela cólicazinha chata, mas que nunca mais veio. Nem quando a menstruação vem, nada, não veio mais. E antes, quando eu tomava remédio, eu tinha cólica. Olha que loucura, né? Eu tomava remédio, eu tinha cólica quando a menstruação tava pra vir, e agora não tenho nenhuma cólica mais. Então agora aqui, ó, eu vou responder algumas perguntas de vocês, lembrando, como eu disse aqui, eu não sou médica, tá? Procure, né, se informar com um profissional da área, eu tô dando só a minha opinião e de tudo que eu pesquisei por muito tempo. E assim que eu coloquei, gente, eu gostei tanto que eu corri pra minha irmã e falei, Keila, você precisa colocar. Nossa, eu gostei. Na mesma semana ela colocou, a gente colocou quase que juntas, porque eu fiz tanta cabeça dela que eu coloquei numa semana, ela colocou, acho que na outra semana ou 15 dias depois, ela procurou o médico dela e colocou também. Então, assim, eu gostei. E minha irmã, ela não tá tendo esses mesmos escapes que eu, tá? Acho que a gente conversou um dia e ela falou que tá super tranquilo, não tá sentindo nada. Então, nenhum efeito colateral também, nada de ruim, tá? E só eu mesmo que tive esses escapezinhos. Vou responder algumas perguntinhas aqui, ó. A Love Campos do Jordão perguntou qual o melhor. Então, tem 2 DIUs, né? Que é o DIU de cobre e o DIU de Mirena. Na verdade, tem o DIU de cobre prata também, que é um outro. Mas o de Mirena tem hormônio e o de cobre não tem hormônio, tá? Eu iria colocar a princípio de Mirena, porém, gente, o que eu vi é porque, assim, o de Mirena, ele tem um hormôniozinho que vai soltando no corpo. E aí, eu achei que o hormônio dele era só no útero ali, né? Não ia pra corrente sanguínea. Mas diz que vai um pouquinho, sim, pra corrente sanguínea e tudo mais. Como eu tô querendo correr de hormônio, gente, eu não quero hormônio artificial, nada disso. Deixa meu corpo ficar natural mesmo. Eu escolhi o DIU de cobre por esse motivo, tá? Se eu não me engano, o de Mirena dura 5 anos e o de cobre 10 anos. Então, são esses 2. Eu não sei dizer pra vocês sobre o de Mirena, né? Se alguém usar e tudo, deixa aí nos comentários, mas eu uso de cobre e tô amando. A Joelma falou assim, ó, eu não confio no DIU, porque conheço mulheres que engravidou usando ele. E a Ale Caroline perguntou, você não tem medo dele não funcionar? Não, já respondendo vocês, não, gente, eu não tenho medo dele não funcionar. Como eu falei com vocês, a minha médica me ensinou a fazer o exame de toque que você faz em casa para você ver se ele tá no lugar. Então, assim, eu também conheço mulheres que engravidou usando o DIU, tá? Mas o que eu conheço e penso também é o seguinte, eles recomendam que você faça o exame de 6 em 6 meses, parece, para poder ver se ele tá no lugar certinho. E tem mulheres, gente, que coloca e deixa, esquece. Então, realmente, assim, ele desloca, o corpo expulsa ele, e aí, realmente, o amiguinho lá, espermatozoide, passa e você engravida. Então, assim, eu acho que tem a possibilidade, a chance, sim, como qualquer outro método, tá, gente? Nenhum método é 100%, a não ser você não fazer, como diz a minha médica. Ela mesma falou isso comigo no dia. Ela falou, Tamara, o único método que é 100% é você não fazer. Então, assim, todo método tem, sim, um pequeno risco, né, de chance, mas entre todos os métodos, o DIU é um dos que menos tem chance de dar erro, tá? Então, se eu não acredito, é até mais do que a pílula, a chance dele, né, de prevenção. Então, assim, eu sinceramente acho muito quase impossível, eu não acredito, tá, de engravidar com ele. Pode acontecer? Pode acontecer, mas aí já vem uma outra questão. Eu acredito, assim, que realmente vai ser muito da vontade de Deus, que ele quer isso muito pra mim neste momento, eu vou aceitar numa boa. E, gente, sinceramente, eu já sou casada, né, há 5 anos, então pra mim, eu não tenho nenhum filho ainda. Se ter o primeiro, não vai ter problema nenhum, tá? Eu só não quero agora, eu queria esperar mais um pouquinho. Por isso que eu escolhi, né, colocar o DIU, tá? Mas se vier, é bênção também. Mas eu não acredito, tá? A minha opinião, eu acho que é muito difícil. A Lívia me perguntou, tinha dores de cabeça e enxaqueca antes de colocar? Não, eu nunca tive problema com dor de cabeça e enxaqueca, a não ser quando eu usava o Diane 35, que eu falei com vocês que ele me dava muita dor de cabeça e enjoo, mas tomando a injeção eu não tinha dor de cabeça e hoje também com o DIU eu não tenho nenhum relato de dor de cabeça. Só quando eu tô com fome que eu sinto muita dor de cabeça.
Ai, gente, a Thaís perguntou, questão de idade ou por não termos filho, né? Se pode colocar e tudo mais. Então, conversei sobre isso também com a minha médica e é por isso que eles solicitam antes de você colocar o exame para poder ver o tamanho do seu útero. Por que que geralmente eles recomendam que você só coloque depois que você tem filho ou depois de uma certa idade? Porque quando você é novinha, o seu útero é muito pequeno. Então, o que que acontece? Coloca o DIU no seu útero que é pequeno, o útero é apertado e aí o seu útero mesmo expulsa o DIU e não consegue ficar lá porque o seu útero é pequeno, entendeu? Então, para não acontecer disso, de expulsar o DIU, então eles recomendam, né, que você só coloque depois que tem filho ou que já tiver numa certa idade, mas não tem nenhuma restrição, nenhuma, né, coisa que, tipo assim, proíbe pessoa que não tem filho ou que é mais nova colocar. Mas eles pedem esse exame realmente pra você ver o tamanho do seu útero, tá? Quando ela fez o meu, eu não me lembro, gente, posso falar besteira aqui, mas eu acho que era 6 ponto alguma coisa a medida, e poderia ser entre 6 e 7, alguma coisa assim, tá? Mas aí eu sei que caberia lá certinho o DIU e que não teria o risco de expulsar, então por isso que é legal. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem mais de 30 anos, ela não tem filhos, mas ela tem mais de 30 anos, ela fez o exame e não caberia o DIU no útero dela, então você precisa fazer isso, tá? E a Renatinha também perguntou aqui, ó, você fez o exame intrauterino antes de colocar o DIU? O meu útero é pequeno e não pode colocar. É esse mesmo exemplo que eu acabei de dar pra vocês da minha amiga, né, da Joyce, que ela tem o útero pequeno também, ela já é mais velha e ela não conseguiu colocar por causa disso. E aí, o que que eu recomendo pra vocês? Procurarem a saber sobre o mini DIU, porque tem um DIU pequeno, que foi o que a minha médica iria colocar em mim. Ela até conversou comigo sobre isso, ela falou, Tamara, como você é nova, você não tem filhos, eu coloquei com 24, 25 anos, 25. Ela falou, e você não tem filho? Pode ser que seu útero seja pequeno, não dê pra colocar o DIU normal, ou expulse e tudo mais, então a gente tem a opção de colocar o mini DIU. Eu não sei se é assim que ele chama, tá, gente? Se é mini DIU mesmo, que é o nome dele. Mas ele é um DIU pequeno, menorzinho do que o normal, porque é realmente para essas pessoas que têm útero pequeno. Então, dá uma pesquisada, né? Eu olhei com a sua médica direitinho. Eu lembro que a minha médica, né, falou que poderia até colocar o mini DIU, mas não tem necessidade. Não teve necessidade. O DIU super adaptou pra mim, deu super certo. E com relação às dúvidas de valores, essas coisas, eu sei que, né, tem gente que tem dúvida. Eu coloquei tudo pelo plano de saúde, eu tenho um plano da Unimed, então cobriu tudo, tanto o DIU quanto a colocação, né? Coloca mesmo na consulta, gente, é super normal. Na consulta mesmo, você vai lá consultar e depois ela remarca a sua consulta e coloca ali, não precisa internar, não precisa de nada. Tem gente que coloca, né, tipo no hospital mesmo, internando e tudo, mas o meu não teve esse caso, tá? Foi tudo na consulta direto ali com a médica mesmo, só uma médica, é super tranquilo, gente. Acho que as pessoas também causam muito pânico das coisas. Eu sou tão zen pra essas coisas que, pra mim é super tranquilo e foi super normal mesmo. Tô pensando aqui se tem mais alguma dúvida, mas eu acredito que sejam essas, acho que eu esclareci tudo. Resumindo, eu tô gostando bastante, eu só tô esperando regular a minha menstruação, ainda não tá regulada, tá? Tem quase 4 meses, né, que eu coloquei, mas é normal até o corpo, né, acostumar e tudo mais. Tá tendo esses escapes, não tem data certa ainda, mas eu nunca tive também muito fluxo de sangue. Não é recomendado, parece, o DIU de cobre pra quem tem muito fluxo, muito, tipo, de ficar assim, uma semana, 10 dias, tá? Eu nunca tive muito fluxo. A minha médica falou que parece que não é recomendado, porque pode tem casos que aumente o fluxo. O meu não aumentou em nada, tá? Normal, tá? E aí também não é recomendado pra quem tem muita cólica. Parece que tem gente que começa a ter mais cólica. Eu também não tive cólica nenhuma, gente. No dia que eu fui colocar, tava até conversando com a menina que trabalha lá na recepção e ela me falou uma coisa que é a mais pura verdade, Tamara. Colocar DIU é igual parto. Cada um tem a sua experiência e você precisa ter a sua. E aí decidi, eu falei, realmente, gente, cada um precisa ter a sua experiência, sabe? Eu tive a minha, eu tô amando o DIU, eu só quero tirar mesmo assim, né? Caso precise de alguma complicação, acredito que não, mas eu só quero tirar mesmo o dia que me der vontade de ter filhos, tá bom? Até então tá super tranquilo. Meu corpo não expulsou e a minha médica falou que só expulsa, se tiver que expulsar, o corpo, por exemplo, rejeitou, vai expulsar, expulsa na primeira menstruação. Então, depois disso, não expulsa mais, tá? Tipo assim, digo de colocar pra fora mesmo. Pode ser que deslogue, saia do lugar, mas é muito raro acontecer e tem um exame de toque que você pode fazer, tá bom? Então é isso, amores. Eu vim aqui bem assim mesmo, nesse papo, sem roteiro, sem nada, como eu disse pra vocês. Contar
a minha experiência. Deixa aqui abaixo nos comentários quais dúvidas vocês têm, que mais, né, que vocês querem. Eu respondo todos os comentários, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Pra poder ajudar vocês nessa daí. Eu super indico, pra todas as minhas amigas, pra minha irmã eu indiquei e eu indico mesmo. Eu, assim, quero tirar, ter filho e depois colocar de novo, porque eu amei, foi um método muito bom pra mim. Ficar sem hormônio também, pra mim, tá sendo maravilhoso, ajuda em muitas coisas, melhora a libido, a minha pele tá super normal, eu tô tendo poucas acnes assim, mas eu acredito que não é tanto assim do hormônio. Pode ser também que nos primeiros meses venha até algumas acnes, né, porque até os hormônios regularizarem, mas pra mim assim, tá tendo uma ou outra, mas nada, nossa, sabe? Tipo, tô lotada de espinha como eu tive da outra vez, então da outra vez eu tive no tronco, costas, tudo, então agora tá super tranquilo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e seja esclarecedor e ajude aí vocês a escolherem, né, o melhor método de vocês, se você quiser usar o DIU, que seja, espero poder ajudar aí com a minha experiência e que seja tão bom pra você quanto foi pra mim também, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus!